Oi gente, tudo bem? Olha só, esse vídeo aqui eu estou fazendo para dar um suporte a alguns estudantes meus de pós-graduação e também, obviamente, serve aí como material para o pessoal que estuda física computacional e que não entende bem como fazer esse tipo de procedimento que eu vou explicar aqui. Tá? É uma coisa bem simples, mas algumas pessoas têm dúvidas, né? Então vamos lá. O problema é o seguinte, digamos que eu fiz um experimento laboratório, onde eu calculei 3 experimentos, eu repeti o experimento 3 vezes, né? Por exemplo, esses 3 dados aqui que eu vou mostrar, eles são dados, né, de 3 experimentos distintos, tá? O primeiro experimento deu isso aqui é uma função, uma dada função em relação ao tempo. Essa função é chamada desvio médio quadrado, né? E aqui é o tempo. Então, fiz esse experimento. E a primeira medida foi essa curva preta, a segunda foi a vermelha e a verde. E eu preciso encontrar uma curva média, né? Tá bom? Bem, aqui só tem 3 arquivos, mas eu poderia ter mais, tá? Aqui eu só tenho para digamos, esse parâmetro aí, que é esse ar que diferencia as amostras, né? Eu só tenho 3 cópias aí, certo? Mas eu poderia ter mais. Então a pergunta é, como fazer isso automático? Como fazer um programa para ler esses dados aí, esses dados que estão aqui na tela, esses 3 arquivos, que poderiam ser 30, por exemplo. Tem experimento que a gente faz, às vezes, que você tem 30 realizações, você precisa juntar todos, né? Então, como a gente fazer isso? Então, vamos lá. Eu tenho um programinha aqui meio simplesinho. Existem várias maneiras de fazer isso, certo? Eu criei essa, mas existem outras, inúmeras, né? Então, vamos lá. Então, se você parar para analisar o nome desses arquivos aqui, eles têm algumas coisas bem específicas. Ele tem MSD aqui, e tem vários parâmetros, e tem um parâmetro A aqui, que é o parâmetro principal desse experimento. Se eu chegar e mudar esse A, eu vou ter outros 3 experimentos. Esse A é um parâmetro de correlação no material. Esse parâmetro é um parâmetro que a gente pode ajustar. Mas se você analisar, os demais dados são idênticos. O tamanho da amostra é o mesmo, os outros parâmetros são todos idênticos. O que muda é esse A. Então eu chego para um dado A desse aqui, certo? Escrevo, dou um ls, só o comando ls, certo? Sem o menos S, para não ter aquele tamanho. Aí eu boto só esse núcleozinho, ou seja, eu boto, por exemplo, MSD, que é esse Mean Square Displacement, e boto esse A aqui, que eu quero. Eu quero pegar todos os arquivos, quero listar todos os arquivos que tenha MSD e tenha A10. Mas eu quero guardar eles no arquivo .txt, tá bom? Então, o arquivo 1.txt é uma lista de arquivos, e essa lista de arquivos contém lá os nomes dos arquivos que eu quero utilizar para fazer a média, tá bom? Aí eu criei agora um programa chamado Médias Auto Names. Eu boto os nomes aí para me lembrar o que é que o programa faz. Eu chamo ele de Médias Auto, que é automático, nomes, que é para lembrar que tem esse esquema de puxar aí os nomes. Então, se você olhar esse meu programinha, ele é um programa bem básico mesmo. Ele pede primeiro um arquivo de nomes, que é esse arquivo de nomes, 1.txt, e depois ele pede quantos arquivos tem dentro. No caso aí, em questão 3. Poderia ser 30. Eu estou dando esse exemplo aqui, estou pegando os dados do Marconi, um aluno meu de doutorado, que a gente está, inclusive, trabalhando em coisas desse tipo. Estou aproveitando o momento para dar uma explicação geral para ele e para todos, né? Para todos os outros também que trabalham em coisas parecidas. Então, o meu programa, ele pede primeiro esse arquivo de nomes, que é esse arquivo que eu acabei de criar, 1.txt, e depois ele diz quantos arquivos eu quero ali dentro. Quantos arquivos tem dentro desse arquivo de nome, no caso 3. E aí ele faz isso, ele abre o arquivo, o primeiro arquivo, ele faz um loop aqui no número de arquivos, aí abre o primeiro arquivo, tá vendo aqui? E aí quando ele abre esse nome de arquivo, ele vai ler esses arquivos todos, então ele vai guardar nessa matrizinha aqui desse vetor, que é um vetor que tem as definições de parâmetro, ó, é um vetor que desculpa, definição de caractere, desculpa, não, parâmetro não, né? Ele é parametrizado para guardar nomes, certo? Então ele vai ler esses nomes. Então os nomes dos arquivos a serem mediados estão guardados nesse vetor aqui, que é um vetor de caracteres. Aí agora o que é que ele faz? Ele pede para você escrever um nome de saída, sei lá, uma saída que vai guardar a curva média. Você escreve, aí pronto. Aí começa o programa, abre o primeiro arquivo, lê todos os dados que estão nesse primeiro arquivo. Tá vendo aqui? Aí o caso em questão, se você der aqui um more, um desses arquivos, você vai ver que ele tem 6 colunas. 1, 2, 3, 4, 5, 6.
É por isso que esse programa ele tem aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tá bom? Mesmo que eu só use as duas primeiras, que são os dados que me interessam, isso aqui são dados de controle, mas eu preciso ler eles. Aí eu venho aqui, né, acumulo. Pego essa matrizinha aqui, esse vetorzinho aqui, acumulo essa segunda coluna aqui, que é a coluna que me interessa. E já divido pelo número de arquivos. Por quê? Porque eu estou fazendo já a média aqui, entendeu? Bom, quando eu faço isso aqui, é só eu escrever agora, eu vou ter o quê? Esse cara aqui guardou os dados da primeira coluna, e esse cara aqui guardou já a média dos, no caso aqui, 3 arquivos. No caso mais geral, dos N arquivos que tiver ali dentro, entendeu? Então pronto, é um programa bem simples que lê essa tabela e faz essa média pra gente, tá bom? Então, vou mostrar para vocês aqui, né? .txt, o nome, tem 3 arquivos dentro, bota o nome de saída e bota aí, sei lá, t.dat, só para testar, né? Aí ele faz as médias aí. Então, aí eu vou ler agora os arquivos que eu mediei, que são os arquivos que tem essa definição, e vou ler também o t.dat para a gente ver o que acontece aí. Então, lembrando, né, eu li primeiro os arquivos, os 3 arquivos que eu mediei, e depois, por fim, eu li a curva média, né? Então, na código de cores aqui, a curva azul, essa curva azul é a quarta curva, ó, exatamente, a curva azul é a quarta curva. Então, a curva média é essa curva bem grossa que aparece aí. Então, essa curva aqui é a média, é a curva média referente a esses 3 dados aqui. Tá bom, gente? Beleza? Eu já tinha explicado isso em outros vídeos, mas é bom sempre reforçar, e como o pessoal perguntou de novo, eu fiz mais esse vídeo aí para explicar novamente, tá certo? Então é isso. Quem quiser esse programa, me peça por e-mail que eu mando esse programa sem estresse, tá bom? Valeu, gente. Obrigado, um abraço, viu? Tudo de bom para vocês.